As coisas que ocupam o primeiro lugar do nosso coração estão aqui embaixo. Algumas vezes a gente nem se sente que está numa vida transitória. Nossa vida aqui é transitória. Você perdeu a tua casa? Não te preocupa. Quem não é, um dia você ia perder ela. Você bateu o teu carro, ficou a pé. Não te preocupa, porque um dia você vai voar. Por que você está tão preocupado com as coisas que você perde aqui embaixo? Se a promessa de Deus é que haverão coisas muito melhores para você lá em cima. Jesus disse assim, que nós precisamos erguer as nossas cabeças para o alto, porque a redenção está se aproximando. Paulo disse assim, nós precisamos buscar mais as coisas lá do alto e menos daqui de baixo. Porque quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, nós nos lembramos que a nossa vida aqui é transitória. Queridos, nós estamos nos aproximando de uma grande batalha. Terríveis cenas são as cenas desta batalha. Manifestações de espíritos diabólicos, espíritos de demônios, pessoas se levantarão dizendo ser o próprio Cristo, outras pessoas farão curas, milagres, afirmando terem recebido revelações do céu, que contradizem o testemunho da Escritura. O mundo religioso vai estar numa grande confusão. Aliás, o mundo religioso hoje já está entrando em uma grande confusão. Porque nós temos igreja disso, igreja daquilo, igreja do não sei o quê, igreja dos pés lavados. É cada nome de igreja aí que a gente fica até preocupado. É incrível que está se multiplicando o número de religiões. O mundo evangélico começa a ferver. Há uma busca por Deus. Dallas é uma cidade extremamente religiosa. Cada esquina aqui tem uma igreja. Cada esquina dessa cidade tem uma igreja. Eu me lembro no dia 11 de setembro, quando aquelas torres gêmeas caíram lá em Nova York. E no domingo seguinte eu saí dirigindo pela cidade de Dallas. E a cidade estava deserta. Não sei quantos de vocês estavam aqui, mas naquele domingo, as torres caíram na terça. No domingo a cidade estava deserta. E as portas das igrejas, os estacionamentos das igrejas, estavam abarrotados de fiéis. E nunca vi. A tendência naquele domingo, se vocês forem pesquisar, foi recorde em todas as congregações americanas. Nós estamos vivendo em um mundo onde é uma busca por Deus. Mas nós temos a certeza que o resultado da batalha do Armagedon será a vitória de Deus e do seu povo. Se lermos Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 17, 14. Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e... Amém? Jovens, a vitória é do Cordeiro, mas vai vencer com o Cordeiro aqueles que forem fiéis. A vitória é do Cordeiro, mas vai vencer com o Cordeiro aqueles que forem fiéis. Eu sei que alguns podem estar achando que eu preguei muito pesado essa semana. Alguns podem achar que eu estou pegando no chicote e batendo. Quem sabe, meus irmãos, eu quando prego esses sermões, no fundo, eu nem sei direito o que eu estou falando. Ontem alguém estava querendo que eu falasse algumas coisas, eu fazia, minha amiga, nem lembro direito o que é que eu falei. Eu tenho um script aqui, escrito, mais ou menos, mas é incrível que toda vez que eu trago o script, termino eu falando que não está aqui no papel. Eu até posso dar o papel para quem quiser, mas o papel que está aqui termina sendo uma coisa interessante isso. A mensagem é Deus que está mandando para nós. Eu sei que alguns ficam desconfortáveis e reclamam, alguns até nem aparecem, nem vêm mais, ficam bravos, outros saem a me criticar. E eu sei que a mensagem é difícil, eu sei que a mensagem é pesada. É por isso que eu prego ela na minha igreja em doses, um sermão por mês, ou coisa assim. Porque a gente não pode ficar ouvindo também só, certo? Mas essa semana nós sabíamos que era uma semana sobre profecias. Nós sabíamos que tínhamos que descelar a cortina e poder entender o que realmente está acontecendo e vai acontecer. Você pode crer, pode não crer. Você pode rejeitar, pode não rejeitar. Pode lhe afetar, pode não afetar. A escolha é de cada um. Esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Nós podemos abrir o nosso coração e abraçarmos nele o que queremos. Mas quando esse dia fatídico da batalha do Armagedon chegar, não vai haver neutros. Ou você vai estar de um lado, ou você vai estar do outro. E hoje é o dia da nossa decisão.
É interessante que um dia eu estava conversando com meu cunhado, eu estava dizendo para ele assim, eu falei assim, olha, eu sou pastor e às vezes eu me preocupo com a frieza da igreja, e até dos pastores, eu mesmo já tive uma época muito frio espiritualmente, e às vezes eu fico bem, vou mal, e eu sei, isso é uma luta. Não pense que eu virei santo agora, não. Alguém está dizendo assim, o pastor agora é um santo. Não é isso, não. Daqui você me encontra daqui 6 meses, minha espiritualidade está lá embaixo, e você vai ver que eu não estou nem em condição de pregar o sermão que eu prego aqui. Porque a vida espiritual há altos e baixos. Quem está em pé, cuide para o quê? Para não cair, certo? Mas o meu cunhado, e ele disse assim, mas Deus, você sabe de uma coisa? As pessoas estão esperando mesmo, sabe o que é? É sair o decreto dominical. Porque quando sair o decreto dominical, aí todo mundo vai largar tudo, todo mundo vai se preparar, vai dizer, não, agora chegou a hora, e todo mundo vai se preparar e pronto, está resolvido o problema. Eu falei, mas você acha mesmo que quando sair o decreto dominical e vir a prévia perseguição, que da noite para o dia todo mundo vai ser transformado e vai se entregar? Vai abandonar as grandes cidades, vai largar a casa que pagou durante 20 anos. E se a mulher disser assim, o quê? Largar a casa que eu venho limpando aí, casa para pagar, agora para largar a minha casa? Você não sabe. Agora eu digo como a minha mulher, você sabe quantas privadas eu tenho limpado? Para agora simplesmente abandonar a casa e ir embora? Você tem ideia do nosso filho estar na universidade, quanta gente investiu nele, agora você quer largar tudo e ir embora para as pequenas cidades? Você está maluca? Eu não vou não. E você vai ter que decidir se vai abandonar a mulher, a família, e vai ou não vai. O óbvio é não ir. O óbvio é ficar com a família. Há decisões difíceis que teremos que tomar. Agora é o tempo do preparo, não lá na frente. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uma coisa interessante acontecendo. Porque no dia 7 de maio, essa vai se tornar uma data histórica. Existe um projeto de lei no Parlamento Europeu, no Parlamento da União Europeia, que vai ser votado dia 7 de maio. Vocês olhem os olhos para essa data. Porque na pauta do Parlamento Europeu do dia 7 de maio, há uma lei que vai ser votada para que todas as empresas da Europa não trabalhem mais no domingo. Fechem as portas. Ninguém na União Europeia vai trabalhar mais no domingo. Mas essa lei não é uma lei religiosa, não. Não tem nada a ver com a santificação do domingo, e nem cultos dominicais, nem nada. Essa é uma lei trabalhista. Interessante isso. Uma lei trabalhista. Reduzir a jornada de trabalho por causa da crise, poupar energia, e uma série de coisas. Uma lei trabalhista inofensiva, não tem nada a ver com ninguém religioso. Mas abra seus olhos se essa lei for aprovada. Abra seus olhos. Se a lei não for aprovada, abra seus olhos também. Abra seus olhos também. Porque já existe lei dominicais indo para os parlamentos. Deus está mandando anúncios para o povo dele. Agora é hora de se preparar. Agora é hora de abrir os olhos. Agora é hora de colocar Deus no meu lugar. E nós continuamos com os olhos fechados. Quando a Igreja Católica, alguns anos atrás, começou a participar do Concílio Ecumênico Mundial da Igreja, foi um alarido. Porque a Igreja Católica sempre rejeitou participar. Agora todas as igrejas estão lá unidas no Concílio Mundial das Igrejas. Não fique esperando que ecumenismo vai ser todo mundo ser da mesma religião, porque isso nunca vai acontecer. Ecumenismo é as pessoas estarem adorando o mesmo dia, é as religiões, embora diferentes, tenham a mesma doutrina de que há vida após a morte. O ecumenismo ele não vai chegar. O ecumenismo ele já está aí. Porque já é uma ideologia comum. E as leis que estão sendo feitas, trabalhistas, como essa de 7 de maio, ela atende os interesses de todo mundo que faz o quê? Que observa e vai à igreja no domingo. É uma lei trabalhista, mas que beneficia religiosos. Satanás vem trabalhando com muita astúcia. E meus queridos, agora nós abrimos a Bíblia em Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 21, e vemos o desfecho da batalha do Armagedon. O 7º anjo voou pelo meio do céu e ele derramou a sua taça. Olha só o que aconteceu. E com essa eu vou terminar o sermão dessa manhã. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 até o 21. A Bíblia diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande.
E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o